Shalom, pessoal. Acabaram-se as festas, Pessah acabou ontem e nós vamos continuar então o nosso estudo das Parashiot. Hoje a Parashá se chama Shemini, que significa oitavo, porque foi no oitavo dia da consagração de Arão e dos Kohanim que Moisés reuniu o povo. E essa Parashá se encontra em Vaikra, o livro de Levítico, capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 47. E esse, como sempre, é um estudo do rabino Ruben Tradbrooks. Então, no oitavo dia da consagração de Arão e dos Kohanim, Moisés reuniu o povo. Ele instruiu Arão a oferecer um hatat, que é oferta pelo pecado, e um olá, uma oferta de elevação por ele mesmo. O povo também deve trazer um hatat, olá, shilamim, que é o sacrifício de paz, e minhá, uma oferta de cereais. Pois hoje o Eterno aparecerá, foi o que Moisés disse. Arão apresenta as suas ofertas, ele apresenta as ofertas do povo. As ofertas são trazidas exatamente como foi instruído. Esse é o oitavo dia da consagração de 7 dias de Arão e dos sacerdotes, dos Kohanim. Ou seja, a consagração terminou. Arão foi investido como Kohen Gadol, sumo sacerdote, e este é o dia da sua consagração, então o primeiro dia pleno de serviço de Arão. Por quê? Porque a Torá enfatiza que Moisés preencheu o papel de Kohen Gadol durante os 7 dias da consagração. O próprio Moisés realizou todo o serviço naqueles 7 dias. Agora, enfatiza-se que todas as ofertas nesse oitavo dia são feitas pelo novo sacerdote, Arão. No entanto, essas não são ofertas diárias normais. Moisés diz a Arão que este deve ser um dia especial com ofertas especiais, pois este é o dia que o Eterno aparecerá. O momento é pleno de antecipação, pois este é o dia que a presença do Eterno preencherá o Mishkan, o tabernáculo. Ou pelo menos assim eles esperam. Esse é o propósito do Mishkan, né? Sua presença e nosso serviço. Ele nos encontra e nós o encontramos. Não é apenas o homem servindo a Deus, é a presença, um encontro marcado. Não apenas nós, ele também. O divino encontra o homem. Esta é, na verdade, o significado da palavra Mishkan, o lugar em que ele habitará. Portanto, esse oitavo dia é um momento muito, muito grande. Há uma antecipação tensa, antecipação da Shekhinah, da presença. E Moisés diz isso 2 vezes. As ofertas de hoje convidarão a presença do Eterno. Enquanto Arão assume seu papel, trazendo as suas ofertas, tanto para si como para o povo judeu, há uma antecipação. Será que a sua presença descerá e nos encontrará aqui nesse lugar especial? Segunda aliá. Arão oferece o minhá e o shlamim, a oferta de cereais e a oferta de paz. Todos os detalhes são realizados conforme foi ordenado. A porção que Arão deve receber é movida num ritual que se chama Tnufá, conforme ordenado. Após a conclusão de todas as ofertas, Arão abençoa o povo e desce do altar de ofertas. Moisés e Arão entram na tenda do encontro e nisso todas as ofertas foram trazidas por Arão: hatat, oferta pelo pecado; olá, oferta de elevação; minhá, oferta de cereais; shlamim, oferta de paz. O momento do encontro com o divino, de responder à aproximação do homem, está prestes a ocorrer.
Arão abençoa o povo com a esperança de que sua aspiração pelo encontro com o Eterno seja realizada. Mas nada acontece. Moisés e Arão abençoam o povo. Que o prazer de Deus esteja sobre vós, que a Shekhinah habite em nossos esforços. E então, o Kavod Hashem, a glória de Deus, aparece ao povo. Sua aproximação e suas orações foram atendidas com o encontro do divino. Verdadeiramente um momento sublime. Os encontros do Eterno com o homem são o ápice de toda a Torá. A aproximação do homem a Deus é respondida com a presença dele. Terceira aliá. Um fogo desceu de Deus e consumiu as ofertas do altar. O povo viu, clamou e caiu sobre o seu rosto. Nadav e Avihu, filhos de Arão, que também são sacerdotes, pegaram o incenso, embora não tivessem sido ordenados por Deus, e o queimaram na presença do Eterno. Um fogo o consumiu e eles morreram. Moisés disse a Arão que isso foi o que o Eterno disse: com aqueles próximos a mim serei santificado. Arão ficou em silêncio. Após remover os corpos, Moisés disse aos outros filhos de Arão para não guardarem luto ou não deixem o Mishkan, o santuário. O povo chorará por eles. Moisés ordenou aos Kohanim que não consumissem vinho ao servir no Mikdash, para que pudessem distinguir entre o sagrado e o profano e para ensinar ao povo. O povo está em êxtase com a presença de Deus. Eles cantam, curvam-se, extasiados. Mas o êxtase é despedaçado pela morte de Nadav e Aviú ao trazerem um incenso não ordenado. Êxtase e morte. Êxtase estilhaçado pela morte. Qual poderia ser o significado desta terrível justaposição? Que nosso encontro estático com o divino seja despedaçado pela morte? Já vimos um aviso de morte justaposto à presença de Deus antes, no Sinai. O povo foi avisado: não se aproximem da montanha sobre a qual a nuvem desceu ou morrerão. Mesmo ao ouvir a voz de Deus, o povo temeu, recuando, pois o homem não pode experienciar o eterno e viver. O povo não queria morrer. Eles pediram a Moisés que transmitisse as palavras do Eterno para que eles não morressem. A imanência é perigosa. Deve ser tratada com cuidado. O Mishkan é o lugar do encontro íntimo com Deus, a aproximação do homem e de Deus na casa dele. Mas a aproximação do homem finito com o Deus infinito é repleta de mistérios. Deve ser feita delicadamente, com cautela. Como pode o homem finito ousar pensar que pode se aproximar do infinito? É absurdo imaginar que poderíamos nos encontrar com a presença dele. E, no entanto, fomos convidados por ele a nos aproximar. Mas só podemos fazê-lo porque ele disse como. O Eterno nos convidou, nos instruiu sobre como nos aproximarmos dele. E o fazemos de maneira hesitante, cuidadosamente, reconhecendo que estamos nos aproximando dele apenas por convite dele. Talvez seja este o fundamento conceitual das instruções detalhadas no Mishkan e das instruções detalhadas das ofertas. Talvez seja para comunicar que o encontro do homem e o eterno é repleto de mistérios. O homem finito é incapaz de conceber como se aproximar de Deus.
Ele, porém, estende a mão para nós com instruções detalhadas sobre como nos aproximarmos dele. Sem que ele nos estendesse a mão, sem suas instruções para nós, o encontro do infinito com o finito seria impossível. É apenas através dos detalhes de suas instruções que isso se torna possível. E é nesse contexto, após uma longa e extensa narrativa de instruções detalhadas e conformidade minuciosa, que o desejo espontâneo de Nadav e Aviú de se aproximarem de Deus com seu incenso não autorizado deve ser visto. Não foi assim que eu disse. Onde está a temeridade? O homem não pode se aproximar do Eterno para não morrer. Nadav e Aviú abandonaram a cautela e se aproximaram e foram mortos instantaneamente. Quarta aliá. Moisés instrui Arão e seus filhos restantes, Elazar e Itamar, a consumirem as partes das ofertas trazidas hoje, às quais tinham direito. Eles precisam consumir a minhá matzá e a carne do peito nos lugares sagrados. Moisés prossegue com o dia monumental da aparição da glória de Deus, continuando com os detalhes das ofertas. Como quem diz, o serviço de Deus continua, independente da sua tragédia pessoal. Quinta aliá. Moisés questionou sobre a carne do hatat, mas ela havia sido queimada, não foi consumida. E ele ficou chateado. Por que vocês não consumiram no lugar sagrado como foi ordenado? Arão respondeu: no dia em que isto ocorreu, deveríamos oferecer as ofertas e comê-las? Seria isso apropriado aos olhos de Deus? Moisés ouviu e concordou. Moisés ficou chateado porque as ofertas não foram consumidas por Arão e seus filhos, mas Arão ficou emudecido pela morte de seus filhos e ele agora desafia Moisés. Nosso papel como servos divinos elimina nossos sentimentos humanos da tragédia? Uma pessoa no serviço sagrado está desconectada da sua emoção humana normal? Eu sou por acaso um anjo? Ou sou um homem santo com sentimentos normais, despedaçado pela morte de 2 filhos? Não tenho o direito de lamentar, pelo menos hoje? Este brevíssimo conforto expressa um tema universal do homem santo. A santidade desconecta a nossa humanidade, nossas emoções, nossos desejos, nossos apegos a esse mundo? O líder religioso, o homem santo, flutua acima dos sentimentos humanos normais de luto? Ele continua servindo a Deus, sublimando a dor do seu sofrimento? As religiões do mundo divergem sobre essa questão. Moisés pensou que Arão deveria se elevar acima do seu desespero, mas Arão objeta e Moisés finalmente concorda com ele. A pessoa mais sagrada que temos, o Kohen Gadol, chora como qualquer outra pessoa pela morte dos seus filhos. O serviço normal não continua como se nada tivesse acontecido. Por mais santo que o homem seja, ele também é uma pessoa com sentimentos legítimos. Homens santos são santos, mas permanecem homens. Sexta aliá. Dos animais terrestres, você pode comer aqueles com casco fendido e que ruminam. Aqueles que com apenas um desses sinais não serão comidos: camelo, coelho, lebre e porco. Seres aquáticos que possuem barbatanas e escamas podem ser consumidos. Aves predadoras não podem ser comidas. Insetos também não podem ser comidos, exceto alguns tipos de gafanhotos. Tocar a carcaça de certos animais mortos torna uma pessoa tamê, impura. Esperaríamos alguma transição do momento horrível da morte dos filhos de Arão para as leis de Kashrut,
a dieta judaica. No entanto, não há transição alguma. Talvez as leis de Kashrut continuem com este tema da busca pelo sublime e abordem não apenas o que você pode consumir ou o que você não pode. Houve um foco extensivo na busca pelo encontro com a Shekhinah e no cuidado a esse respeito que devem ser exercidos nessa busca. Mas não pense que toda a vida está circunscrita por essa busca, que talvez a carne só possa ser consumida no contexto dos sacrifícios. Não, não. Existe o serviço divino e existe a vida comum, a vida cotidiana, na qual consumimos carne e nos abstemos do que não é kosher. As leis de Kashrut restringem e permitem. E isso é proibido, mas aquilo outro é permitido. A permissão é tão importante quanto a restrição. Você, homem, tem permissão para consumir carne. Você não está restrito a comer carne apenas no contexto do encontro no Mishkan. Você pode consumir carne em sua vida normal, no seu dia a dia, se tiver dinheiro para isso. Observação minha. Sétima aliá. A contração de tumá, impureza, pelo contato com animais, requer uma imersão num mikveh, numa água purificada. Sereis santos, porque eu, o Eterno, sou santo. Eu vos tirei do Egito para serdes o meu povo e para serdes santos como eu sou. Deveis distinguir entre o puro e o impuro, entre os seres vivos que podem ser consumidos e os que não podem. Somos instruídos a imitar a santidade do Eterno. Mas de que maneira devemos imitá-lo? Na criação, ele separou luz e trevas, água e terra seca, e etc. Assim também nós exercemos discernimento. Distinguimos entre aquilo que consumimos e aquilo que não consumimos. Autocontrole, estrutura, em particular naquelas atividades que compartilhamos com os animais, são os que nos tornam santos, imitando a sua santidade. Shavua Tov.